Gênesis 2:7, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem passou a ser um ser vivente. Jó 33:4 diz que o Espírito do Senhor me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Do ponto científico, do ponto médico, Deus é o primeiro anestesista geral da história. Deus aplica uma anestesia, uma hack, uma sossega-leão no Adão, que o bichinho deita, dorme, ronca e até baba. Deus vai nas células tronco, Deus vai na medula óssea e faz o que os homens estão tentando fazer há 6 milhões de anos, a clonagem humana. Deus vai na medula óssea, Deus vai nas células tronco e faz a clonagem. Deus cria a mulher, e quando a mulher é criada, ela recebe o nome de Eva, que quer dizer vida, ou mãe da vida, ou aquela que tornar-se-á a mãe de todos. O proto-evangelho. Pastor, o que é proto-evangelho? É a primeira menção do Cristo da antiga aliança, está no Gênesis 3:15, quando Deus diz para a mulher e para a serpente: eu porém inimizade entre ti e a tua semente, e da semente da mulher vai nascer um que vai ferir a sua cabeça, porém tu lhe ferirás o calcanhar. Eva deduziu, Eva imaginou, Eva pensou que aquele que ia ferir a cabeça da serpente fora o filho que lhe nascera. Então ela coloca o nome de Caim. O nome Caim significa dizer requisição. Eu requeri do Senhor a promessa. Nasce outro filho, ela coloca o nome de Abel. Abel quer dizer vaidade, desprezível, sem valor, que imaginava ela que quem ia ferir a cabeça da serpente seria o Caim. O Gênesis 6:6 diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. 6:8, porém, diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Noé quer dizer repouso, Noé quer dizer descanso, Noé quer dizer tranquilidade, Noé quer dizer aquele que vive em paz. Alguém para construir um projeto de mais de 100 anos tem que ser alguém que vive em paz, alguém que tem tranquilidade. O Gênesis 11:28 diz que havia uma cidade na Mesopotâmia por nome de Ur dos Caldeus, que fica atualmente a 60 quilômetros da atual Bagdá, capital do Iraque. Lá morava o senhor Tera, que é a abreviação da palavra terra. Morava Naor, quer dizer soprador. Morava Ló, significa dizer viajante. Morava Abrão, quer dizer pai exaltado. E era casado com Sarai. Sarai quer dizer teimosa. Deus chega a esse casal, o pai exaltado e a teimosa, e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Engrandecerei o teu nome, abençoarei aqueles que te abençoares, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E tem mais uma coisa, ele faz uma promessa: e tu serás uma bênção. Para você esta noite, Deus não lhe faz essa promessa: você não vai ser uma bênção, você já é uma bênção. 24 anos depois, o Senhor se apresenta a Abrão. Gênesis 17 primeiro, ele diz: eu sou Jeová, o El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Seu nome vai ser mais Abrão, que é pai exaltado, chamar-se-á Abraão, que é pai de uma grande nação. A sua esposa não mais chamará de Sarai, que é teimosa, chamar-se-á Sara, que quer dizer princesa de Deus. Darei um filho na velhice, chamar-se-á Isaque, que quer dizer riso, ou aquele que traz alegria, ou aquele que traz felicidade. Isaque casa-se com uma moça por nome de Rebeca. O nome Rebeca significa dizer mulher cuja beleza atrai os homens. Do matrimônio de Isaque e Rebeca nasce 2 meninos. O primeiro recebe o nome de Esaú, que quer dizer cabeludo ou cheio de cabelo, porque ele nasceu com um cabelo comprido. Segundo, chamado de Jacó, porque ele chama Jacó, porque ele segura no calcanhar do irmão, são gêmeos, e ele tenta sair na frente. O nome Jacó quer dizer usurpador, suplantador, aquele que quer tomar a bênção. Jacó muda-se para uma cidade por nome de Padã Arã, para a casa de Labão. Labão quer dizer alvo branco como a neve. Labão tem 2 filhas, uma chamada de Raquel. Raquel significa dizer ovelha, aquela que é mansa, aquela que é pacífica. A outra é chamada de Leia. Leia quer dizer aquela que é nervosa.
Além de ser nervosa, ainda tinha uma deficiência visual. Ela tinha dificuldade nos olhos. Jacó ama Raquel, se apaixona por Raquel. Porém, no dia do casamento, em vez do sogro da Raquel, da Leia, a brava, a nervosa e a que tinha a deficiência visual, Jacó teve que trabalhar 7 anos para Labão, para casar com a paixão da sua vida, que era a Raquel. Quando ele casa com a Raquel, Raquel tem um agravante, Raquel tem um adendo, Raquel é estéril. E dentro da cultura judaica, ser estéril não era legal, ser estéril não era bacana. Então Raquel busca a face do Eterno. O Eterno permite que ela engravida. E quando ela dá luz, a parteira disse: é menino, é do sexo masculino, é de Jacé o nome que vou colocar. Vai se chamar José, que quer dizer aquele que aumenta, ou aquele que acrescenta, ou aquele que é frutífero, porque acreditava ela que além de José, Deus ia lhe dar muitos outros filhos. Esta é a pequena biografia de José. José, ele tem 3 fases distintas na sua vida. 3 fases distintas. Primeira fase, tem a durabilidade de 17 anos. Segunda fase, tem a durabilidade de 13 anos. E a terceira fase tem a durabilidade de 80 anos. Repito de novo. A primeira fase dura 17 anos. A segunda fase dura 13 anos. E a terceira fase dura 80 anos. A primeira fase é chamada fase dos sonhos, a fase dos projetos, a fase da vocação, a fase da chamada, dura 17 anos. A segunda fase, que tem a durabilidade de 13 anos, é chamada a fase do deserto, a fase do sofrimento, a fase das intempéries, a fase da solidão, a fase longe da família. E a terceira fase, que dura 80 anos, é chamada a fase da bênção, a fase da exaltação, a fase da vitória. Eu pergunto a vocês: 13 anos longe da família é muito ou pouco? É muito. 13 anos abandonado é muito ou pouco? É muito. 13 anos no deserto é muito ou pouco? É muito. 13 anos de prova é muito ou pouco? É muito. Mas 80 anos de vitória não é maior do que 13 anos de prova? 80 anos de bênção não é maior do que 13 anos de prova? 80 anos de exaltação não é maior do que 13 anos de prova? Recebe a palavra de Deus para a sua vida esta noite. O tempo de vitória na sua vida vai ser maior do que o tempo de sofrimento. O tempo da bênção vai ser maior do que o tempo da prova. Se você crê, diga glória a Jesus. José, com 17 anos de idade, Deus fala com ele. José, aos 17 anos de idade, Deus fala com ele. José, aos 17 anos de idade, Deus fala com ele. Pastor, como é que Deus fala com José? Uma revelação que nós chamamos de revelação natural. Pois Deus se revelava através da revelação sobrenatural, através da teofania, através da revelação sacerdotal, através da revelação profética e através da revelação natural. Pastor, qual era a revelação sobrenatural? É quando o próprio Yahvé, quando o próprio Senhor se manifestava na antiga aliança de forma literal. Pastor, o que era a teofania? A teofania era a manifestação visível de Cristo na antiga aliança. O que era a revelação sacerdotal? É quando o homem consultava o sacerdote através de 2 pedras por nome de Urim e o Tumim. Quando era a revelação profética, é quando o homem consultava o profeta consultava Deus e Deus trazia a resposta. Como é a revelação natural? A revelação natural, ela dá até hoje, em pleno século 21, em pleno ano de 2025, em pleno mês de setembro, Deus fala através da revelação natural. É quando alguém tem um sonho, e esse sonho tem a interpretação cabal, é chamada de revelação natural. A senhora, minha esposa, a irmã Andréia, a quem sou casado há 33 anos, quando a Andréia sonha, eu coloco a minha barba de molho. Se a Andréia sonhar que vai ficar rico, pode procurar fazenda, pode abrir a conta no banco, pode se preparar que vai enriquecer mesmo. Mas se ela sonhar que vai morrer, pode procurar o caixão e se preparar que vai morrer mesmo. Nunca vi sonhar com tanta precisão.
eu aproveito para aplicar para a sua vida. Esse mês de outubro, esse mês de novembro e esse mês de dezembro, Deus vai se revelar a você. Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar projetos, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar projetos, Deus vai se revelar a você. Quem me entende, diga glória a Jesus. Porém, do sonho até o cumprimento do mesmo, do sonho até o cumprimento do mesmo, há um hiato, há uma lacuna, há uma ponte chamada tempo. Do sonho até o cumprimento do mesmo, há um hiato, há uma lacuna chamada tempo. E nós estamos criando uma geração de cristãos chamado crentes fast food, iFood, micro-ondas, miojo, querem tudo rápido, tudo apressado. Deus trabalha com um princípio chamado tempo. Te acalma, te aquieta, te acalma, te aquieta. Deus não está demorando, Deus está trabalhando. E Ele me trouxe esta noite para dizer: está chegando o tempo dele cumprir a promessa feita na sua vida. Quem me entende, diga glória ao Senhor. Lá no Egito, José é caluniado. José, ele é caluniado. José, ele é caluniado. Isso é muito importante, vamos lá? José é o que, gente? José é o que, gente? Caluniado. E essa calúnia faz com que ele vai para o CDP, para a cadeia pública, para a penitenciária do Egito. Outro dia eu estava na nossa igreja, o irmão chegou para mim e disse: pastor, assim como José, eu também fui para o presídio. Eu disse: e você foi para o presídio por quê? Qual artigo você assinou? O 16, 112, 157, 155, 171. Ele disse: não, pastor, eu matei 2 pessoas. Eu disse: então não foi igual José. Você foi presídio porque você merecia, tinha que ficar preso mesmo. José foi caluniado. Inocentemente, José foi para o presídio. Lá no presídio, José recebe na sua cela a companhia de 2 presos, um copeiro e um padeiro. Todos 2 têm um sonho. José interpreta o sonho de forma literal. A cabo de 3 dias, Deus cumprirá o sonho. E José faz a eles uma petição, uma reivindicação, uma solicitação. Porém, quando vocês chegarem próximo de Faraó, cita o meu nome. Deus faz com que nem o copeiro e nem o padeiro cite o José. Porque, pastor, se ele cita o nome de José, provavelmente ia passar, ia cobrar propina, ia dizer para José: ó, só está na cadeira porque eu te dei uma força, hein? Só está do lado do chefe porque eu te dei empurrão, hein? Só está aqui no trono porque eu te ajudei. Talvez você veio aqui essa noite triste porque alguém prometeu te ajudar e esqueceu. Prometeu te dar uma força e esqueceu. Deus está dizendo na minha boca: quem vai fazer é Ele. Quem vai abrir a porta é Deus. Quem vai dar o crescimento é Deus. Quem vai te prosperar é Deus. Quem vai te abençoar é Deus. Quem vai honrar o teu ministério é Deus. Quem vai honrar a tua chamada é Deus. Quem vai salvar a tua família é Deus. Quem recebe a palavra, diga glória a Jesus. Segundo, porque Deus não permite que o copeiro e o padeiro cite o nome de José, porque o único cargo disponível que tinha na época era o cargo de padeiro. E Deus não tinha a função de padeiro para José, Deus tinha a função de governador. Logo, Deus não estava demorando, Deus estava caprichando. Talvez você está pensando que Deus está demorando. Não, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Creia, Deus está caprichando. Lá o Senhor resolve tirar José da penitenciária. Qual o método que Deus usa? A revelação natural. Deus dá um sonho a Faraó. Faraó sonha com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Faraó sonha com 7 espigas boas, 7 espigas ruins. Ninguém no Egito consegue ter a interpretação. Deus dá a interpretação ao jovem José. José interpreta o sonho e diz a Faraó: essas 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade.
Essas 7 vacas magras são 7 anos de escassez. Essas 7 espigas boas são 7 anos de crescimento. Essas 7 espigas ruins são 7 anos de fome. Escolhe um homem apto para juntar o maior número possível de alimento, porque vai vir 7 anos de riqueza e posteriormente 7 anos de escassez. Nós lemos esta noite o Gênesis 41, 38. Disse Faraó a seu servo: porventura acharíamos um jovem como esse, em que acha o Espírito de Deus? Faraó pega 5 presentes e coloca na mão de José. Abre a mãozinha direita, abre a mãozinha direita, abre a mão direita. Bem devagar, bem devagar, bem devagar. Você vai dar um tapinha na mão de quem está do teu lado. Diga para ele: prepare para receber 5 presentes hoje. Diga para ele: prepare para receber 5 presentes hoje. Oh, glória a Deus. Quem vai receber dos céus os presentes? Aleluia. Primeiro presente que Faraó coloca na mão de José: um anel. Um anel. Vamos lá? Qual o primeiro presente que José recebe? Primeiro presente, um anel. Não era qualquer anel, era um anel de sinete. O anel de sinete era usado para imprimir em cera ou em lacre a fotografia, a imagem, a esfinge do rei. Pegava-se o anel, molhava-se no papiro, porque não tinha papel na época, e aquilo passava a ser um documento. Vou repetir de novo. O anel servia para imprimir em cera ou em lacre a fotografia, a imagem, a esfinge do rei. Pegava-se o anel, molhava-se no papiro e aquele documento passava a ter validade. Anel na Bíblia tem pelo menos 8 significados, e eu poderia aplicar pelo menos sobre 8 significados. Anel na Bíblia representa aliança. Eu poderia aplicar que Deus está renovando a aliança contigo essa noite. Anel da Bíblia representa poder. Eu poderia aplicar que Deus vai te dar poder. Anel da Bíblia representa honra. Eu poderia aplicar que Deus vai te honrar. Anel da Bíblia representa autoridade. Eu poderia aplicar que Deus te dará autoridade. Anel da Bíblia representa conserto. Eu poderia aplicar que Deus está renovando o conserto contigo. Anel da Bíblia representa unção. Eu poderia aplicar que Deus vai te ungir. Mas esta noite eu quero aplicar sobre outro viés, sobre outro meandro. Anel da Bíblia é tempo de Deus cumprir promessas. Anel da Bíblia é tempo de Deus cumprir promessas. O Senhor diz em Bragança esta noite: eu vou colocar anel na tua mão. Eu vou cumprir promessa. Deus cumprirá de forma cabal, de forma literal, a promessa na sua vida. Há pessoas que fazem a imagem de Deus como Deus sendo velhinho, que anda com a bengalazinha na mão, que está de cabeça branca, que sofre de Alzheimer, que esquece daquilo que prometeu. Deus não sofre de Alzheimer. Deus não esquece daquilo que Ele promete. Ele está dizendo na minha boca: está chegando o tempo dele colocar anel no seu dedo. Outro dia eu disse em nossa igreja que existe 7 coisas que são impossíveis a Deus. Eu disse em nossa igreja que existe 7 coisas que são impossíveis a Deus. Quando eu disse que eu ia pregar sobre as 7 coisas que são impossíveis a Deus, uma irmã levantou e disse: meu pastor, eu lhe conheço desde a tenridade. Eu lhe vi o senhor pregar no primeiro culto. Eu sei que o senhor ama a Bíblia, mas o senhor não está bem da cabeça. Não existe nada impossível para Deus. Eu disse: na Bíblia existe 7 coisas impossíveis para Deus. E a primeira eu cito para a senhora, que é Hebreus 6,18. Para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível Deus mentir. Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria o Senhor, não faria, prometeria e não confirmaria. Tito capítulo 1, versículo 3, em esperança de vida eterna,
a qual o Senhor, que não pode mentir, nos prometeu antes da fundação dos séculos. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Se Deus falou que vai fazer, durma tranquilo. Se Deus falou que vai fazer, deite na rede, ronque e até babe. Se Deus falou que vai fazer, fique tranquilo. Pode ser feio que dói, pode ser feio que dói, mas se Deus falou que vai casar, casa. A doença pode ser incurável, mas se Deus falou que vai curar, cura. O coração pode ser duro como for, mas se Deus falou que vai salvar, salva. Pode ter uma voz de taquara rachada, mas se Deus falou que vai cantar, canta. Pode pregar ruim, mas se Deus falou que vai pregar, prega. Pode não ter condições financeiras, mas se Deus falou que vai prosperar, vai crescer, prospera e cresce, porque Deus é Deus que cumpre promessa. Quem crê que Ele cumpre promessa, levante a mão, abra a boca e diga glória. Na minha adolescência, para minha mocidade, eu tinha muita dificuldade na minha fala, eu tinha muita dificuldade na minha fonética. Eu era gago demais da conta. Eu estou num culto como esse, veio um pregador do estado da Paraíba, numa cidade por nome de Pombal. Ele está pregando em nossa igreja. Ele disse: tem um moço aqui, tem um jovem aqui, que viajará as nações pregando o evangelho. Deus vai usar esse jovem para viajar as nações pregando o evangelho. Eu disse: eu levantei, saí correndo e me joguei no altar da igreja. Quando eu me joguei no altar, a jovaiada estava assim do lado, os jovens estavam do lado, começaram a rir, começaram a tirar onda, começaram a tirar sarro. Eu ouvi uma voz feminina que disse: eu não creio nessa profecia não, essa profecia não é de Deus não. Tanto jovem bom na igreja, Jesus vai usar o gaguinho, rapaz, o gaguinho, o filho de seu, a senhora, não é de Deus essa profecia não. O pregador olhou para mim e disse: meu jovem, eu não te chamei aqui no altar não, o que é que você quer? Eu disse: eu quero fala de direito. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus.